E aí pessoal, tudo bem? Sou Elton Luiz, estou aqui para mais um episódio da NKCast. NK Bariátrica, falando sobre essa doença que assola muitos brasileiros, que é a obesidade. E hoje a gente entra definitivamente nesse assunto, trazendo mais detalhes com o responsável por essa super equipe, a equipe multidisciplinar da NK Bariátrica, que é o Dr. Nicolas Cruel. E também com a nutricionista Sandy Speck. Vamos abordar diversos assuntos, então te convido a participar e a ficar conosco, porque tem muita coisa interessante por aí. Antes de mais nada, eu dou um oi para esses nossos convidados de hoje, né? O Dr. Nicolas já estivemos no primeiro episódio, se você não viu, acho bom observar, porque a gente conversou sobre o início da carreira do Dr. Nicolas, junto com o pai, Dr. Nicolau, e aí ainda fiquei sabendo que o avô também era, né, médico, cirurgião. Tudo bem, Elton? Tudo bem? Tudo certo. Maravilha. É uma carreira, né? Tem antepassados aí, né? Tudo bom, Sandy? Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer em tê-la aqui. E tu também tem na família nutricionista, mais? Não, sou a primeira. Tu é a primeira? Então tá. Bom, temos várias histórias para contar. E claro que o assunto que vai permear isso é a obesidade, né? Que não é estético, é muito mais sério, não é? É uma doença, como a gente já falou no primeiro episódio. Hoje a gente vai dar uma esmiuçada nisso. E como a equipe da NK pode auxiliar as pessoas nessa questão. Eu já vou começar descontraído, né? Porque eu sou eu, não posso ser diferente. Ela não aceitou o primeiro convite, é isso? Para trabalhar na equipe multidisciplinar, ela não aceitou. Não, foi difícil. Eu sou difícil. Foi difícil até trazer, até conseguir. Quando eu me formei, a gente vem com uma bagagem da faculdade um pouco distorcida sobre a cirurgia bariátrica, né? Me explica. Como se as pessoas fossem obesas porque elas querem e não são doentes psicologicamente ou fisiologicamente, né? Porque a obesidade realmente é uma doença gravíssima e é uma doença que assola o mundo inteiro. E as pessoas não têm dimensão do quanto que ela pode causar malefícios e muito a morte, né? E aí ele veio e chegou assim pra mim, olha só, quero falar uma coisa muito séria contigo. Daí eu falei, eu já tinha acho que eu estava com uns 3 anos de formação, já tinha feito pós-graduação em nutrição clínica, e aí eu estava começando a atender em consultório. E aí ele pegou pra mim e falou assim, olha só, eu vou começar a fazer cirurgia bariátrica, né, especificamente, estou me especializando, cada vez mais vou atender esse público, e eu quero saber se tu quer fazer parte da minha equipe. Aí eu olhei pra ele e falei, ai, Nicolas, bariátrica? Aí ele pegou e me respondeu bem assim, se não for tu, vai ser outra pessoa. Quando ele me falou isso, eu falei assim, não, então vai ser eu. Não, na mesma hora eu pensei, né, raciocinei tudo junto. Falei, não, vai ser eu, e aí eu pensei, assim, inconscientemente, e eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer essas pessoas, então, terem o melhor pré- e pós-operatório e se tornarem pessoas com hábitos alimentares adequados e nunca mais ter, no caso, que se preocupar com a obesidade. E aí já faz 6 anos que eu estou na equipe e vivenciando muitas vitórias de muitos pacientes, né? Recebendo, às vezes, até outros pacientes que já fizeram há muito tempo atrás outras bariátricas e que não tiveram sucesso no acompanhamento de uma equipe multiprofissional e que agora começa a fazer parte da nossa equipe, pelo atendimento. Aí, nisso, começou a Rafaela na nossa equipe. Tá, então a Rafaela é a outra, é a psicóloga. E tem uma outra nutricionista, que é a Suelen. Que é a Suelen. E aí, até falando dessa questão multidisciplinar, é tão importante, por exemplo, a psicóloga também junto, que quando a gente atende um paciente e a gente tem algumas dúvidas em relação ao comportamento do paciente, como que pode ser, né, o pós-operatório desse paciente, a gente entra em contato. Então, eu, a Rafa, a gente se conversa e, dependendo do caso, a gente aciona o Nicolas. Nicolas, olha só, tal paciente, a gente está com receio, porque esse paciente tem essa informação, ele pode ter tal problema pós-cirúrgico, tal. E aí, o Dr. Nicolas, não, vocês aqui mandam. Então, eu acho muito interessante isso, de ele realmente respeitar a gente como profissional. Porque as pessoas sempre dão ouvido sempre ao médico, né? Se eu falo assim, não, tu tem que tomar vitamina D, e o Dr. Nicolas falar, não precisa, a pessoa vai escutar o Nicolas, não vai escutar a nutricionista, né? E o fato de ele dar essa voz pra gente é muito importante. Por isso que ele tá com a equipe, né, já há muito tempo, bem, vamos dizer assim, padronizada e já há anos, né? Então, não é pouco tempo com a mesma equipe, não tá se mudando os profissionais. Isso que eu acho muito interessante. Acertou? Pode dizer na frente mesmo, Pode. Senão já sai daqui. É disso pra mais, né? É? É disso pra mais. Né? E o que ela falou, tudo é real, porque assim, não adianta eu querer ficar, né, interferindo ou me metendo, né? O que eu falo para os pacientes assim, eu falo, a gente tem equipe, que o plano de saúde, eles têm que ter a liberação da nutri, do psicólogo e do clínico.
Então, às vezes eles perguntam, né? Tá, mas se eu fizer com a equipe, vai ser aprovado? Não sei. Né? Eu falo para ele, não sei. Se estiver apto, né? Então não sei. Vai passar por avaliação, mas não é porque tu tá fazendo com eles que tu vai ser liberado. Que vai ser o ok. Porque se eu começar a me meter, a interferir, não vai ter resultado bom. Sim. Os pacientes vão voltar, né, a ter reganho, ou na parte psicológica vão acabar se arrependendo. O que acontece de pegar, às vezes, outros pacientes, né, já operados por fora, que vem arrependido de ter feito a cirurgias recentes, com 30 dias, às vezes com 3 meses, e querem desfazer a cirurgia. E esse não é o objetivo, né? Então, por isso que tem que ter toda a avaliação psicológica, avaliação nutricional, para aí sim estar apta para a gente fazer. Deixa eu entender, porque talvez quem esteja nos assistindo não entenda como eu, leigo, né, no assunto. Tem que passar por uma criteriosa avaliação para saber se eu estaria ou não apto a fazer, é isso? Não é simplesmente cheguei, ok, Sandy, valeu Rafa, valeu Suelen, valeu Nicolas, vamos para a mesa de cirurgia. Não é assim? Não, primeiro tem que estar avaliando, né, se tem indicação ou não. Indicação quer dizer o quê? O peso. A gente calcula o IMC desse... É o tal da obesidade mórbida, eu estou falando bobagem? Isso, isso, né? A gente vai calcular o IMC desse paciente. A gente vai pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Se o paciente tiver um IMC acima de 35, com alguma doença, alguma comorbidade, ou acima de 40, somente a obesidade, já tem indicação para cirurgia. Diabetes, essas coisas, entra e já é um pontinho a mais para fazer, né? Sim. Aí, de comorbidades entra um grande leque. Diabetes, pressão alta, aí vai dores articulares, né, gordura no fígado, aí tem um vasto leque. Pacientes que têm IMC de 30 a 35, que tiverem alguma doença considerada grave, também tem indicação para fazer a cirurgia. Né? Principalmente quem tem diabetes 2, menos de 10 anos em tratamento. Então já tem indicação porque a gente vê que tem melhora desse quadro de diabetes. Aí sim, se eles passaram, tem indicação para fazer cirurgia, vão fazer os exames pré-operatórios. Tudo ok? Vão para a equipe. Então vai passar. Vai passar com a Sandy, vai passar com a Rafa. Aí elas vão avaliar a parte nutricional desse paciente, né? Ver se vai ter critério, se é um paciente que tem, né, o entendimento e a capacidade de fazer o pós-cirúrgico, porque hoje ele está comendo normal. Vai fazer a cirurgia, vai para 50 ml, um copinho de café. Só que esses 50 ml vai satisfazer igual que tu faria antes, comendo bem antes. Entendi. Né? Porque o pouquinho que já vai entrar, já vai distender, já vai mandar o sinal, para de comer que está cheio. Então isso é muito comum depois que são operados, né? Eu opero no dia seguinte eu libero a dieta. 50 ml cada 1 hora no hospital, 6 horas da manhã. 7 horas eu já passo para ver eles. Copinho. Daí eu já falo para eles, esse copo não é para te virar. Tu vai fracionar em 3 goles esse copo. E às vezes eu chego lá e eles não conseguem tomar o copo inteiro, porque já estão bem satisfeitos. Entendi. Digamos que eu estivesse com todos esses pré-requisitos, né? Doente, obeso, e eu chegasse lá e estava apto. Ok. Avaliou, fez os exames, tudo certo, passa para vocês. Aí, o que é avaliado? Aí começa o que come, é isso aí mesmo? O que eu primeiro avalio são os exames, né? Justamente a endoscopia, para ver se ele tem alguma gastrite, esofagite, que é uma inflamação, né, da parede gástrica. Justamente para já começar a fazer algumas alterações alimentares antes desse paciente chegar para a cirurgia. No pré? No pré, Entendi. Tá? Ok. E na maioria das vezes eles têm realmente, né, alterações gástricas ou intestinais. Vamos dizer 100% dos pacientes, tá? Sim. Aí tem azia, má digestão, refluxo. Refluxo é o que mais dá, eu acho, né? Bastante. Dá bastante. E aí, juntamente, eu vejo se ele tem esteatose hepática ou não. E 95% dos pacientes que chegam para fazer, né, que querem fazer cirurgia bariátrica, estão com esteatose hepática, que é gordura no fígado. Isso, fala pro leigo aqui. Gordura no fígado. Gordura no fígado. E essa gordura no fígado tem vários graus, né, de vericidade e pode chegar até cirrose, câncer, enfim. Vem de quê? Ele vem do má consumo alimentar, principalmente de carboidratos refinados, que quer dizer açúcares e farinhas brancas. Farinhas brancas. Além disso, isso aí é o assim, é o... Sim, é o raso. Top one. Tá sendo... entendi. Agora, assim, o paciente consome excesso de calorias, vai acumulando mais gordura. Porque o que acontece? Quando o indivíduo ele vai comendo mais energia, mais caloria do que o corpo dele gasta, aquela energia ela vai ficar excedente. Então, o que o corpo pensa?
Meu Deus, a Sandy consumiu 2.000 calorias, 2.000 calorias, ela precisa de 1.500. O que eu vou fazer com essas 500? Vamos pegar essas 500 e vamos armazenar. Ele armazena em forma de quê? De gordura. E aí vai aumentando esse armazenamento. Então, se às vezes a gente pega um paciente com uma compulsão alimentar, aí às vezes ele passa de 7.000 calorias por dia. Então, cada vez mais vai armazenando mais gordura. Cuidado aí, a sua pochete pode ser um armazenamento. Não Exatamente. É? Cuidado, né? E aí, esse excesso de calorias armazenadas, que é forma de gordura, ela já é tóxica para o organismo. Então, às vezes, tem paciente que chega assim, chega até com exame, alguns exames de sangue não chegam tão alterados quanto os exames de imagem. E os exames de sangue, por exemplo, às vezes vem colesterol até um pouco alteradinho, mas nada demais. Mas nada que seja grave. Aí tem paciente que chega assim, senta, né? Eu começo a ver o exame, ele olha e fala assim... até que eu sou um obeso saudável, né? Não. Daí eu olho e falei, não, tá errado. Não. Na verdade, a partir do momento que você já tem gordura no corpo, você já é uma pessoa doente. Então, aí é que eu queria chegar, tá? Porque esse ponto é importante. E aí os dois podem me responder. Porque há uma cultura de que ser obeso existe saúde nisso, né? Não, eu estou tranquilo, eu estou bem, meus exames ali estão bem, eu estou fora do meu peso e eu estou bem. Isso não é válido, não é mentira, isso não. Não, até porque a obesidade é uma doença. Né? Então, E por que se insiste em dizer isso, será? Porque Não, tem essa deixa questão assim, tá boa. Estética, né? O pessoal acha que, só porque tu é obeso, tu não tá aceito esteticamente perante a sociedade. Mas é uma questão de saúde, não estamos falando de questão de estética. saúde, a coisa então estética. mais incrível que eu vejo, assim, depois de um ano, sempre faço a mesma pergunta para todos os pacientes. Hoje, tu te via há um ano atrás, quando tu olha tuas fotos, tu te enxergava do jeito que era, e o pessoal que vive contigo te via, né? Porque muitos chegam lá e falam, porque meu marido, minha esposa está dizendo que eu nem preciso fazer cirurgia. Sim. Aí um ano depois, quando chega lá, agora ele está muito bem, não sei o que. Tá. Aí como um ano atrás não precisava fazer e hoje está muito bem. Então, e porque a gente não se enxerga, né, como era. Daí a gente, quando está, né, na obesidade, não se vê obeso, os familiares também não enxergam a gente. Só que depois que emagrece, aí quando vê as fotos, ficam tudo horrorizado, né? Tu te enxergava? Porque pra quem não sabe, ele era obeso. Tô errado? Não. Tu te enxergava? Nesse exemplo que tu usou. Não enxergava. Não enxergava. A Lelê também não me enxergava. Que é a esposa. E isso é comum, ninguém via assim. Depois de um ano, perder ali 40, 50 quilos. Muito mais do que estética. Claro que tem a estética envolvida, mas primeiro é a saúde, né? Não, eu já estava hipertenso, dor articular, cansaço. Não consegue fazer um exercício. Não consegue fazer nada. Se vai subir uma escada, chega com uma sensação de fadiga crônica e falta de ar muito excessiva. E a pessoa isso que fica reclama? muito desconfortável. Muito. Eu sento no lado de alguém, eu me sinto desconfortável, porque as pessoas me olham porque eu estou esmagado. As poltronas. Às vezes comentários, assim, né, da família em relação a alguns eventos sociais, em relação à comida. A gente não chega na obesidade porque quer. Então a gente vai indo e chega um momento que tu não consegue mais voltar. Né? Daí ficam falando, mas é fácil emagrecer, só fechar a boca. Né? E não é assim, né? Então tu tenta várias formas, não vai conseguindo, porque é uma doença. O que eu recebo muito em consultório, as pessoas inférteis não conseguindo engravidar porque estão obesas. Então, às vezes, também? um simples, né? Um Eu sonho... não sabia disso, gente. Sim, é sério? muito. A infertilidade causada pela obesidade. A obesidade traz muita alteração hormonal, né? E aí o corpo não responde a nada. Tireoide, insulina, estradiol, testosterona, libido, todo mundo reclama. Ninguém tá com libido, né? Que é obeso. Vocês são... É a última passagem antes de ir para a mesa de cirurgia com o Dr. Nicolas? Cada caso é um caso, né? Sim, claro. Então, dependendo do paciente, eu peço para ainda voltar mais 1, 2 vezes no consultório. Porque, dependendo do peso, ele ainda deve emagrecer antes de chegar à mesa, para que os riscos da cirurgia diminuem. E o pós-cirúrgico também não seja tão sofrido. Digamos que eu fiz a bariátrica, tá? Estou aqui já procurando reorganizar minha vida para que eu volte a ser saudável. Fiz a bariátrica. Aí vem aquilo que você disse, Nicolas. Não, eu vou te dar gramas para você ingerir. Até quando eu vou nessas gramas? Quando que eu vou voltar? A tranquilidade de... Claro, não como eu antes, né? Não vou comer tudo que eu comia antes. Mas quando é que eu vou voltar a ter refeições, digamos assim? Tem as fases, né, do pós da bariátrica, né? Então, até a Cindy vai falar melhor, né? Mas a gente deixa 15 dias numa fase líquida, depois... 15 dias. 15 dias. E é suficiente? É suficiente. O corpo entende que é suficiente?
Entende? Claro que são 15 dias, é um período que tu vai te sentir mais fraco, Sim. a urina fica concentrada, mas é 15 dias que vão passar. Sim. Depois vai ter 15 dias na fase pastosa, para depois entrar na consistência normal. Na normal. Né? Então tu tem 30 dias aí que tu tem tratamento intensivo. E tem que respeitar bem essas fases. Yes. Porque a grande porcentagem de complicações, né, seria por conta de não respeitar. Né? Por exemplo, tu está na fase líquida, tem que ser 50 ml por hora. Aí chega ali, dá 4, 5 dias, o paciente resolve, não, hoje eu quero tomar um copo de coca grande ou eu quero comer um churrasco. Uhum. Né? É igual tu pegar um balão, começa a encher ele com água. Tá. Vai enchendo, uma hora estoura. Se tu fizer isso, tá, no começo é a mesma coisa. É 50 ml e tu resolve um copão de 600, tu vai distender, vai romper, vai achar um ponto de fraqueza e vai complicar. Então, Essa complicação é o quê? uma fístula, um buraquinho. Que daí acontece. acaba de tanta pressão que tu vai fazendo dentro, vai achar Sim. um ponto de fraqueza e Vai escapar por ali. vai escapar. Então tem que seguir bem e respeitar bem essa dieta. A cirurgia bariátrica é uma mudança de hábito forçada, porque ou tu vai seguir as orientações, ou realmente se tu não respeitar, tu não vai conseguir evoluir, né, no processo de resultado satisfatório e também manter, para que você não reganhe peso futuramente. Então, dentro da minha padronização de atendimento, o que a gente faz, né? 15 dias de líquida, 15 dias de pastosa, inicia a dieta branda, que daí é uma dieta mais cozida. Tem alguns alimentos que ainda não se inserem nesse momento justamente porque, é como eu falo para o paciente, teu estômago está se recuperando, né? O Nicolas fez o processo cirúrgico, então o estômago está cicatrizando. Então, vamos respeitar esse estômago. E depois disso, a pessoa volta a comer tudo, alface, saladas cruas, verduras, frutas, carne, tudo, né? Só que eu dou um timer ali de ingestão alimentar justamente porque se a gente já autoriza, por exemplo, o paciente, depois de 2 meses de cirurgia, já comer um pedaço de pizza, ele vai começar a sabotar nesse mesmo pedaço de pizza várias vezes. Sabotagem. Tu tem cara de ser brava. Ela tem cara de ser brava. Ela tem Tem, cara de no pegar no entanto pé. que eu falo pros pacientes, quem briga acende, Eu eu ia não dizer, brigo. tu não tem cara de ser bravo, Não, Nicolas. eu falo Tu já tem pra cara- eles. Tu tem cara de ser tranquilo. Não, eu sabe? já falo pra eles, eu falo assim, eu não vou brigar com vocês, quem vai brigar acende. Não, ela tem cara de ser brava. Sabe aquela que abre a porta e fala assim, é hoje, gente. E Não vai outra? comer ninguém. Né? Tu acredita que quando eles passam mal, eles não vão correndo falar pro Nicolas, eles vão correndo falar pra mim. Ó. Ah, é porque ele já sabe que o Nicolas vai falar, vai falar com a Cindy. Porque Muito bom. tu não fez que ela orientou. Ó, tá aí. Nutricionista Sandy Speck com a gente. O Dr. Nicolas Cruel tá aqui também. Eu tenho outras perguntas, né? Sabotagem, que ela acabou de falar, por exemplo, é alguma coisa importante que a gente tem que falar. O que acontece depois? Né? O que acontece nesse período em que faz com que as pessoas sabotem e aí retornem ao início? Que não é o que a gente quer, que não é o que a gente busca, né? Porque estamos falando de uma doença, então você volta a ser doente. Não, peraí. E eu tenho exemplos, né? Conheço colegas que passaram por isso. Vamos abordar em outro episódio, porque a gente já estourou o tempo aqui. Então a gente vai encerrar e ganhamos mais um. Pode ser? Não esquece, hein? NK Bariátrica. A sua saúde no peso certo.